Beleza, para regular nossa sessão, estamos hoje no dia 218 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. Começamos em 1º de janeiro de 2026 e, se Deus quiser, vamos terminar em 31 de dezembro de 2026, em nome de Jesus. Estamos aqui todos os dias lendo, refletindo, meditando a lei do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Você é super bem-vindo aqui. E estamos aqui meditando, refletindo, aprendendo do Senhor, da lei dele, para a honra e glória dele. E para você que já está aqui, graças a Deus, estamos começando hoje, agora, o livro de Jeremias, profeta do Senhor, que viu o início do exílio da Babilônia, viu, né, esse contexto. Ele não foi para a Babilônia, ele acabou junto com aquele grupo de judeus que desceram para o Egito, e lá ele acabou chegando ao fim da sua vida. Mas ele foi um profeta extremamente usado por Deus para trazer a palavra do Senhor para aqueles que ainda ficaram em Israel, para aqueles que se mantiveram ali com o povo, né, com os mais pobres que não foram, né, para a Babilônia. Então, assim, ele ficou com os mais pobres e ele não foi para a Babilônia. Então, é um contexto muito interessante. É mais uma vez Deus ele trazendo o entendimento do porquê tudo aconteceu e está acontecendo desse jeito. E Deus mostrando, né, que o tempo inteiro ele está vendo e cuidando, e tudo isso faz parte do plano dele para a honra e glória do Senhor. E sem mais delongas, vamos lá. Jeremias, capítulo 1, para a honra e glória do Senhor. E aproveitando você daqui, curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas. E se inscreve aqui para amanhã, dia 219, estarmos juntos em nome de Jesus. E vamos lá. Sem mais delongas, Jeremias, capítulo 1. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amós, rei de Judá. E durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. E aí você vê, olha, literalmente ele viu esse contexto, ele presenciou esse contexto. Ele foi o profeta que estava vivendo esse contexto. O contexto de início de exílio e exílio. E ele estava vivendo esse momento. Então, ele vai ser a boca de Deus, uma das bocas de Deus nesse momento. Porque também tiveram outros profetas que fizeram parte. E vamos lá. O chamado de Jeremias. E aqui já começa logo trazendo quem Jeremias é. Vamos lá. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, isso quem escreveu foi Jeremias. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E aí Deus poderia ter falado, antes de formá-lo no ventre, Israel. Por quê? Porque como para a honra e glória do Senhor nós vimos, o Senhor nos deu a sabedoria. Israel é todo aquele que Deus escolheu. Israel é todo aquele que Deus teve vontade de chamar. Israel é todo aquele que Deus falou, vem. Israel é todo aquele que Deus escolheu. E ó, Israel. E aí, como está o texto? Eu escolhi. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer. E aí você vê. Lembra que essa correlação ela vem lá, inclusive ali em Jacó e Esaú? Deus deixou claro, olha, antes de Jacó nascer, eu o escolhi. Antes mesmo, quando estava no ventre da sua mãe. E ó, eu escolhi amar Jacó e eu escolhi rejeitar Esaú. Foi Deus que falou. E olha, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Ou seja, eu o ungi. Eu o santifiquei. E o designei profeta às nações. E aí você vê que coisa bela. Profeta às nações. Não é única e exclusivamente o profeta a Jerusalém. Não é única e exclusivamente o profeta a Sião. Ou seja, aos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, aos descendentes de Abraão. Não. É o profeta às nações.
Para a honra e glória do Senhor, ontem, né, nós estávamos lendo o livro de Isaías, e o Senhor sempre deixando claro, eu sempre tive vontade de salvar a todos. E eu estou levando o meu Messias, o meu ungido, para que todos venham a ter essa oportunidade. E aí Deus, mais uma vez, continua reforçando esse entendimento. Designei Jeremias para ser o quê? Um profeta às nações. E vamos continuar. Versículo 6. Mas eu disse, Jeremias, soberano Senhor, eu não sei falar. E aí você vê coisa interessante, né? Moisés falou isso. Isaías também. Ai de mim, que habita no meio de um povo de coração duro, de impuros lábios, e também eu tenho lábios impuros. E aí, mais uma vez, ele diz, soberano Senhor, eu não sei falar. E aí, cada um tem uma desculpa. Moisés falou que a língua dele era presa, Isaías falou que o lábio dele era impuro, e Jeremias vai falar o quê? Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar. Agora, olha o que Jeremias fala. Pois ainda sou muito jovem. Olha, eu sinceramente não sei qual é a sua desculpa. Eu de fato não sei qual é a desculpa que você vai dar para Deus para você não estar trabalhando para Ele, para você não estar vivendo para Ele, para você não estar empenhando seu tempo, sua energia, sua vida para Ele. Eu não sei qual é a sua desculpa. Alguns vão dizer saúde, outros vão dizer dinheiro, outros vão dizer tempo, outros vão dizer família, outros vão dizer amizade, outros vão dizer vício, outros vão dizer pecado, outros vão dizer passado, outros vão dizer futuro, outros vão dizer presente. Eu não sei qual o seu problema, eu não sei qual a sua desculpa, mas o que eu digo para você é: Deus chegou até você, Deus está queimando no seu coração. Ouça a voz dele e trabalhe para ele, e se dedique para ele, e viva para ele. Olha, não há mais tempo. A partir do momento que nós nascemos, já estamos programados para voltar. O que podemos fazer para Deus, só podemos fazer para Deus aqui e agora. Passou esse tempo, passou esse momento, acabou. Então, o dia de ontem, o seu dia de ontem, ele passou. E se você trabalhou para Deus, glória a Deus. Mas se você não trabalhou para Deus, esse dia passou. Então, ouça o chamado de Deus agora. Curte aqui, curta nesse momento aqui, vai lá, aperta o botão. Curte aqui. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar a organização às pessoas, mais vidas e mais almas. Porque assim, a oportunidade que nós temos de fazer o certo, de fazer o que é correto, de fazer o que é direito, só temos uma. E vamos continuar. Versículo 7. O Senhor, porém, me disse, olha o que é que Deus disse. A resposta de Deus para a desculpa de Jeremias. Não sei falar, sou muito jovem. Olha qual é a resposta de Deus. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Acabou. Você vai e você vai falar o que eu estou mandando. E eu estou com você para te proteger. Acabou. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse. Você vê que coisa interessante. Isaías foi tocado com a brasa do altar. E o anjo usou uma tenaz, uma pinça, para poder tocar sua boca. Só que agora Deus estendeu a mão e tocou a boca de Jeremias. Olha, eu não sei onde é que Deus vai tocar na sua vida. E eu não sei de que maneira ele vai usar. Ele pode mandar um anjo para colocar uma brasa, como ele pode estender a mão. Mas o que eu digo para você é, Deus já está no seu coração, já está trabalhando. Porque você não está aqui por causa de mim. Você não está aqui por causa de qualquer coisa, mas você está aqui porque foi Ele que foi até você e te chamou, te trouxe, te atraiu para cá. Para lermos, meditarmos e refletirmos na lei dele. Isso é glória a Ele, isso é louvor a Deus. Então, Deus já está trabalhando na sua vida. E vamos continuar. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. E aí você vê, a minha palavra, as minhas palavras estão na sua boca. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Você vê, eu te dou toda a capacidade, eu te dou todo o poder.
Eu te dou toda a força, eu te dou toda a possibilidade, está nas suas mãos. E vamos lá. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Olha o que Deus pergunta. O que você está vendo, Jeremias? Vejo o ramo de uma amoreira. Respondi. E aí você vê coisa interessante, né? Eu estou vendo o ramo de uma amoreira. Né? Vamos continuar. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. E aí você vê, meu Deus, o que uma amora ela tem a ver com a palavra de Deus? Olha, nós não temos muito tempo, mas ó, é um ramo que está crescendo. A amora não é imediata. O fruto da amora não é instantâneo. Há tempo. Olha, é necessário um processo, um tempo, até esse fruto amadurecer, até esse fruto crescer. Ou seja, Deus está trabalhando. E Deus está olhando para a amoreira para que a palavra dele se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo, o que você vê? E eu respondi, vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada para do norte para cá. E aí você vê, eu estou vendo uma panela fervendo. Está inclinada do norte para cá. Opa, quem é que está no norte? Israel está, né, mais ao sul. E quem é que está ao norte? Babilônia. O Senhor me disse, do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Misericórdia. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. E aí você vê. Lembra que Deus falou, olha, eu estou levantando povos para poder ir contra Israel. Por quê? Porque Israel pecou, porque Israel falhou, porque os pecados de Israel cresceram tanto que chegaram até mim. E eu sou justo. E eles agora vão comer o fruto da justiça. Olha, as pessoas às vezes falam assim, não, Deus é justo. Olha, isso se você está plantando o que é bom, se você está plantando o que é certo, se você está fazendo o que é certo, é ótimo. Porque você vai colher também o que é certo. Você também vai colher o que é bom. Você também vai colher o que é correto. Agora, se você está plantando o que é errado, cuidado. Cuidado, porque vai chegar um momento que você vai ser obrigado a colher o mal que você está plantando. Então se arrependa. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo. Opa, é Deus falando. A minha sentença eu vou pronunciar contra o meu povo. Por todas as suas maldades. Porque me abandonaram. Queimaram incenso a outros deuses. E adoraram deuses que as suas mãos fizeram. Olha, ele deixou claro. Não faça isso. Porque se vocês fizerem isso, o mal vai chegar até vocês. Versículo 17. E você, prepare-se. Olha, Jeremias, presta atenção, Jeremias, se prepare. Vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles. Senão, eu o aterrorizarei diante deles. Ou seja, vá lá e fale. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra todos os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. E aí você vê, oficiais, reis, povos, nações lutarão contra você, mas contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você. Olha, você tem certeza de vitória? Não é simplesmente pela luta que você tem, mas você tem certeza de vitória pelo lado de quem você está. Se você está do lado de Deus, acabou, a vitória já é certa. Mas se você está contra Deus, acredite, você já é perdedor, você já está no inferno. Esteja sempre do lado do Senhor, esteja sempre do lado da lei do Senhor.
esteja sempre com Deus. Jeremias, capítulo 2. A infidelidade de Israel. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. E aí você vê, ó. Vá proclamar ao povo de Deus. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Olha, quando você era jovem, Israel, quando você era jovem, Jerusalém, você era fiel, você estava comigo, você ficava comigo, você andava comigo. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. E aí você vê, ó, Israel, meu povo, era santo. Israel, meu povo, tinha santidade. Os primeiros frutos da sua colheita, todos os que o devoravam eram considerados culpados. E a desgraça os alcançava, declara o Senhor. E aí você vê, o que aconteceu aqui? A santidade existia, existia algo bom, existia algo correto, mas ó, teve a mudança. Houve a mudança. Quando veio os primeiros frutos, pronto, o povo se perdeu. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor. Que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Qual foi meu erro? Qual foi minha falha? Qual foi minha falta? Eles seguiram ídolos sem valor. Tornaram-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram onde está o Senhor que os trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Olha, vocês não me buscaram? Vocês não lembraram de onde eu tirei vocês? Vocês não lembraram de como eu cuidei de vocês? Por que vocês me deixaram? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra. E ó, deixa eu falar uma coisa para você. Contaminação tem a ver com pecado. Ou seja, vocês pecaram na minha terra. Vocês foram contra a minha lei na minha terra. Vocês estavam praticando pecado na minha terra. Deixa eu falar uma coisa para você. Jamais busque o pecado. Porque onde você pecar, ali você vai amaldiçoar. Então, ó, não amaldiçoe sua vida. Não amaldiçoe o ambiente que você está. Não faça isso. Pelo contrário, glorifique a Deus, santifique sua vida a Deus. E tudo vai ser abençoado. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra. Tornaram a minha herança repugnante. Ou seja, pecaram e muito. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam. E os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Você vê, os profetas estavam distantes. Acabou e se esqueceram de mim. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor. E farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral do Chipre e vejam. Mandem observadores a Quedar e reparem de perto. E vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Olha, alguma nação já trocou seus deuses? Não. E olha, e eles nem sequer são deuses. E aí você vê, se o povo ímpio, se o povo que está distante de Deus jamais abandonou seus deuses, que nem deuses são, o meu povo fez isso. O meu povo me trocou. O Deus que criou os céus, a terra e tudo que há. O Deus que criou tudo. O Deus que libertou eles do cativeiro. Me trocou. Por quê? Por causa de deuses inúteis. Isso é o que Deus está falando. Isso é o que Deus está dizendo. Eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Você vê, o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Qual é a glória de Israel? Qual é a glória de Sião? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel.
O povo do deserto, o povo que andou pelo meio do mar, o povo que foi libertado, os ex-escravos do faraó, era justamente o povo que estava debaixo da mão de Deus. As nações ouviam e tremiam. Não pelo povo, mas por causa do Deus desse povo. E esse povo simplesmente virou as costas para esse Deus. E é o que Deus está falando. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. Olha, céus, fique aterrorizado, fique espantado, fique horrorizado com tamanha maldade que o povo cometeu. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte da água da vida. E cavaram suas próprias cisternas. Cisternas rachadas, que não tem água. Você vê, acaso Israel, meu povo, é escrava de nascimento? Por isso, então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Não eram escravos, eram livres. Eles escolheram o erro. Arrasaram sua terra, queimaram suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e de Táfnis raparam o seu crânio. Não foi você mesmo o responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Não foi vocês mesmos que fizeram as práticas? Não foram vocês mesmos que buscaram os outros deuses? Agora, por que você vai ao Egito beber água do Nilo? Por que vai buscar os deuses do Egito? Sendo que eu destruí todos, sendo que eu venci todos por vocês. Eu os tirei de lá, por que vocês vão voltar para lá? Isso fica para você também. Olha, de onde Deus te tirou, não volte. Continue marchando, não volte para onde Deus te tirou. E por que você vai à Síria beber a água do Eufrates? Para quê? Para que você vai à Síria? Faça isso não. E o seu crime a castigará. O seu crime a castigará. E a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus. E não ter temor de mim. Diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Olha, entenda. O Senhor está distante de vocês. Por quê? Porque vocês o abandonaram. Versículo 20. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que os prendiam. Ou seja, há muito tempo eu os libertei. Mas você disse, eu não servirei. Ao contrário, em todo monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. E aí você vê, olha como Deus está falando, ó, vocês foram infiéis comigo. Você foi infiel comigo, Jerusalém. Você foi infiel comigo, Israel. Você escolheu virar as costas para mim. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Olha, eu a plantei com amor, com cuidado, com zelo, com carinho. Como então, contra mim, você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Hã? Olha, fui eu que te plantei da melhor forma. Fui eu que te dei a melhor água. Fui eu que te dei o melhor solo. Como é que agora você se voltou totalmente contra mim? Aí que tá. Porque você escolheu. Você escolheu ser assim. Versículo 22. Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim. Ou seja, não tem nada que você possa fazer para você estar limpa diante de mim. Diz o soberano Senhor. Por quê? Porque o seu erro, sua falha, seu pecado eu conheço. E não tem o que você possa fazer para você poder se purificar. Versículo 23. Como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás dos balins? Lembra dos balins? Os filhos dos gigantes? Lembra daqueles gigantes de Noé que acabaram fazendo ali alianças ali com os filhos de Caim
e essas alianças acabou fazendo com que a terra inteira se contaminasse, e Deus levou ao dilúvio, e depois do dilúvio o povo ainda voltou para esses deuses e voltou a ter essa ligação, não como os primeiros gigantes, não como em Gênesis 6, mas voltou o povo a ter ligações com como Deus chama, essas entidades, esses deuses que nem deuses são. Que a palavra de Deus que Deus chama de demônios. O povo voltou para esses seres que Deus tanto condena. E aí Deus está falando, olha, como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás dos balins desses seres? Vocês me abandonaram, vocês viraram as costas para mim. Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela, jovem e arisca, que corre para todos os lados. Olha, você corre para todos os lados. Como uma jumenta selvagem, habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão aqui está no meio do cio. Olha, você andou vivendo e procurando o erro. Você andou vivendo e procurando o pecado. Você andou vivendo e procurando tudo aquilo que a minha lei condena. Ó Jerusalém, não deixe que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Mas você disse, não adianta. Eu amo os deuses estrangeiros e continuarei aí atrás deles. E aí você vê, ó, presta atenção aqui. Olha o termo que Deus usa. Eu amo. Olha, amor não tem nada a ver com sentimento. Esqueça esse entendimento de que amor é sentimento. Isso é coisa de Satanás, isso é coisa de Roma. Amor de trás para frente é o quê? É Roma. Esqueça isso. Isso é mentalidade babilônica. Amor não tem a ver com sentimento. Amor é escolha. Amor é você escolher se dar, se doar, se entregar, fazer, cuidar, se submeter, prover. Amor é escolha. É você escolher ter um compromisso. É você escolher ter a manutenção daquele compromisso. É você escolher manter aquela aliança. Isso é amor. Amor, Deus nunca, de Gênesis e Apocalipse, Deus nunca menciona que amor é um sentimento. Mas Deus sempre menciona que amor é uma aliança. Que amor é uma escolha. Que amor é uma vontade exprimida. É uma vontade expressa. É uma vontade feita. É uma vontade executada. Então, presta atenção. Amor é escolha. E eu amo os deuses estrangeiros. É o que Jerusalém falou. E continuarei aí atrás deles. E aí você vê, ó. É isso mesmo. Eu escolhi os deuses estrangeiros, eu vou continuar e acabou. Deus de Israel, o meu Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que nada. Isso é bobagem. É o que Jerusalém falou. É o que Sião falou. Versículo 28, ou versículo 26. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada. Seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas. Pois dizem a madeira, você é meu pai. E a pedra, você me deu a luz. Voltaram para minhas costas e não o rosto. Você vê, voltaram para minhas costas e não o rosto. Mas na hora da adversidade dizem, vem salvar-nos. Você vê, aí vocês têm o Deus da madeira como seu Deus, tem a pedra como seu Deus, mas na hora do aperto, na hora da adversidade, Deus de Abraão, Isaac e Jacó vem nos salvar. Peraí, mas vocês não estão cultuando um objeto? Mas vocês não estão tendo um objeto como uma lembrança, uma visão, um entendimento do Deus de vocês? Peraí, mas vocês não estão tendo coisas para poder lembrar de mim? Deus sempre falou, eu sou o Deus de vocês. Vocês têm que lembrar de mim porque pela minha natureza. Não por qualquer coisa.
Não terás para ti imagem de escultura, nem coisa semelhante no céu, na terra, debaixo da terra ou debaixo das águas, porque eu sou um Deus zeloso. Então, não terás. Você tem que lembrar de mim e escolher me seguir. Agora, na hora da adversidade, vocês viviam de qualquer maneira, mas na hora da adversidade, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Israel, socorro. Vem salvar-nos. Versículo 28. E onde estão os deuses que você fabricou para si? Cadê? Ei, mostra aí, cadê? Que eles venham, se puderem salvá-la. Acabou. Vocês não cultuaram esses deuses? Vocês não escolheram esses deuses? Vocês não buscaram esses deuses? Pronto, que esses deuses venham salvá-la. Na hora da adversidade. Porque os seus deuses são tão numerosos como as cidades, ó Judá. Cadê? Vocês têm uma multidão de deuses. Cadê que um deles vai salvar vocês? Cadê? Por que vocês fazem denúncias contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. De nada adianta castigar o seu povo. Eles não aceitam a correção. A sua espada tem destruído os seus profetas, como o leão devorador. E aí você vê, olha, os profetas do Senhor estavam sendo destruídos. Lembra de Elias? Elias foi perseguido por Jezabel. Profeta Elias foi perseguido por Jezabel e profeta Eliseu viveu essa realidade também. A realidade era, Israel estava destruindo os profetas do Senhor. Vocês dessa geração, considerem a palavra do Senhor. Tenham sido um deserto para Israel? Muito pelo contrário. Deus que tem cuidado de Israel. E aí Deus está perguntando, eu tenho sido um deserto para Israel? Uma terra de grandes trevas? Porque o meu povo disse, nós assumimos o controle. Não mais viremos a ti? Olha, isso aqui inclusive é uma mensagem para nós. Toma muito cuidado se você diz que você tem controle da sua vida, que você pode fazer o que você quiser, que você tem a capacidade de viver do jeito que você quiser, que a escolha é sua. Olha, toma muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós estamos debaixo da lei do Senhor, nós estamos submetidos a quem Deus é. Nós nos submetemos a Deus, ao Criador do céu, da terra e tudo que há, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ponto! Não se submeta aos seus desejos, à sua vontade, à sua lógica, ao seu entendimento. Não faça isso. Porque a probabilidade de você cair, de você falhar, de você errar é altíssima. Versículo 32. Será que uma jovem se esquece das suas joias? Ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Meu povo me abandonou, meu povo me deixou, meu povo, virou as costas para mim. Com quanta habilidade você busca o amor? Mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com o seu procedimento. Você vê, olha, mesmo as piores mulheres aprenderam com você, Jerusalém. De tão podre estão seus atos, que mesmo as piores aprenderam com você. Nas suas roupas encontrou-se o sangue de pobres inocentes, que não foram flagrados arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz, sou inocente. Ele não está irado comigo, mas eu passarei a sentença contra você, porque você disse que não pecou. Olha, deixa eu falar uma coisa com você. Pelo amor de Deus, declare a Deus o seu pecado. Pelo amor de Deus, fale, Deus, eu pequei. Deus, eu falhei. Deus, eu fiz isso. Deus, eu fiz aquilo. Deus, eu falei isso. Deus, eu tive a vontade tal. Fale com Deus. Olha, abra a sua boca e confesse seus pecados perante o Senhor. Por quê? Olha o que Deus falou. Mas eu passarei a sentença contra você, porque você disse que não pecou. Olha, se Israel confessasse seus pecados, confessasse sua vida, confessasse seus erros, Israel se arrependeria. E iria mudar, e Deus não iria decretar essa sentença. Mas pelo fato de Israel falar, não
dizer, pelo fato de Israel não abrir a boca, pelo fato de Israel não ser honesta, não confessar seus pecados, a sentença veio contra ela. Então isso é um ensino para mim e para você. Fale com Deus. Deus, eu errei. Deus, eu falhei. Deus, eu pequei. Meu pecado foi esse. Abra sua boca e fale com Deus. Por quê? Porque se você confessar seus pecados, Deus é fiel e justo para te mudar e para te perdoar. Mas se você não confessar, se você não pedir perdão, sabe o que vai acontecer? O pecado está sobre você, a culpa está sobre você. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai ter que comer o pecado da culpa. Você vai ter que comer o resultado do pecado. Não faça isso. Deus não quer. Deus quer que você seja perdoado. Mas você só vai ser perdoado se você confessar os seus pecados. Versículo 36. Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Ou seja, por que você não muda? Você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Síria. Sua fé, sua esperança está onde? Está no Egito? Você vai ficar decepcionada do mesmo jeito que ficou com a Síria. E diga-se de passagem, esse contexto aqui da Síria é justamente falando do pós-cerco da Síria. Lembra que a Síria fez o cerco contra Israel? Então, você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou. Aqueles em quem você confia, você não receberá a ajuda deles. Acabou. Olha, você se firmou na Síria, pronto. A Síria foi lá e fez cerco contra você. Você se firmou no Egito, pronto. Deus foi lá e fez o Egito lutar contra vocês, expulsar vocês, destruir vocês. Você agora vai se firmar hoje na Babilônia? A Babilônia vai ser pior que o Egito, pior que a Síria. Ou seja, coloque sua fé em mim, coloque sua esperança em mim, coloque sua esperança em quem eu sou. No Deus de Abraão, Isaac e Jacó, no Deus que tirou você do jugo. No Deus que tirou você da escravidão. No Deus que tirou você do inferno. Confia em mim. Descanse em mim. Esteja comigo, ó Israel. É o que Deus fala para Israel e fala para mim também. Fala para Sião e fala para Israel também. Entenda. Se a sua confiança, se a sua tranquilidade, se a sua paz tem qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer sistema, qualquer coisa que não seja Deus, pode escrever isso na pedra. Deus vai usar essa coisa para destruir você. Deus ele vai usar aquele negócio para aquilo ser inútil na sua vida. Aquilo não vai poder te ajudar. A sua confiança, a sua paz, a sua tranquilidade tem que estar em quem Deus é. Tem que estar no Senhor. Tem que estar única e exclusivamente no Altíssimo Deus Todo-Poderoso. Se sua fé, se sua esperança, se sua confiança estiver em qualquer coisa, olha, você já está no inferno. Então, coloque sua confiança, coloque sua fé no Criador do céu, da terra e tudo que há. E acabou. E vamos continuar por causa do horário. Jeremias, capítulo 3. Se um homem se divorciar de sua mulher, e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Mas você tem se prostituído com muitos amantes. E agora, quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Olhe para o campo e veja. Há algum lugar onde você não foi desonrada? À beira do caminho você se assentou, à espera dos amantes. Assentou-se como um nômade no deserto. Você contaminou a terra com a sua prostituição e impiedade. Por isso, as chuvas foram retidas e não veio chuva na primavera. Mas você apresentando-se descaradamente como prostituta, recusou-se a corar de vergonha. E aí você vê, presta atenção, olha, o povo, ao invés de ver a falta de chuva e entender, Deus, o que é que está acontecendo de errado? Qual é a falha? Qual o pecado? Qual o erro? Onde é que eu preciso mudar?
Ao invés de buscar a Deus, ao invés de se humilhar a Deus, ao invés de ir atrás de Deus, não. O povo fez o quê? Que nada! Bora continuar. Bora, oba, 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 bora seguir, bora viver. Que isso? Bora pecar, bora errar, bora falhar. Que isso? Por isso que eu digo pra você, olha, inclusive, né, abrindo um parênteses aqui, Deus ele deixa clara a questão de Jó. Não é porque sua vida está tudo indo de mal a pior que é por causa dos seus pecados. A exemplo de Jó. Não tem. Pode ser ou pode não ser. Agora, entenda uma coisa. Quanto pior está a sua vida, independente de você estar vivendo no pecado ou independente de você estar vivendo na retidão, quanto pior está a sua vida, mais você tem que buscar a Deus. Se você Se a situação está ruim, se a situação está pior, se cada vez as coisas estão ficando piores, busque mais a Deus. Com mais força, com mais ânimo, com mais convicção, com mais energia. Sabe por quê? Porque se você estiver vivendo aquela prova, amando do Senhor, glória a Deus, você vai vencer. Mas se você estiver vivendo essa prova por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros, Deus vai corrigir você, vai sarar sua terra e vai te abençoar. Então entenda, quanto pior está a situação, mais você vai buscar a Deus. E é o que Israel estava fazendo ao contrário. Ah, não veio chuva, bora buscar outros deuses. Ah, as coisas estão indo de mal a pior, bora buscar outros deuses. Ah, os inimigos estão crescendo, bora buscar outros deuses. Ah, a água, né? A água foi contaminada, bora buscar outros deuses. Não tem mais comida, bora buscar outros deuses. Não seja assim, não viva desse jeito, seja o contrário. Deus, eu tô dormindo pouco. Socorro! Socorro, 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 Deus, socorro! Deus, eu tô cansado. Socorro, 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 Deus. Deus, os inimigos estão ao meu redor. Socorro, 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 Deus. Olha, seja qual for seu problema, seja qual for sua aflição, não espere ficar grande. Não dê tempo para ela para que ela venha crescer. Hoje, você tá ali vendo apenas um gatinho. Um gatinho que ele é feroz, ele é terrível, mas você sabe que você consegue controlar. Mas se você não buscar a Deus, amanhã esse gatinho vai se transformar em 10 leões. E esses 10 leões vão lutar contra você. Então, ó, não dê espaço para Satanás na sua vida. Busque a Deus. Olha, peça a Deus para ele sondar o seu coração, como ele fez com Davi. Para que ele venha aprovar o seu coração. Sabe o que é provar o seu coração? É ele mostrar o que é que tem em seu coração. Ele sabe. Mas, ó, a minha consciência pode não ter entendimento. A sua consciência pode não ter entendimento no que tem no seu coração. Mas a partir do momento que somos provados, Deus mostra o que tem no nosso coração. E aí sim, aí a gente vai orar a Deus. Deus, a minha situação é essa, meu problema é esse, meu pecado é esse, minha falha é essa. Socorro. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai trabalhar na sua vida. Deus vai cuidar de você. Por quê? Porque agora você sabe os problemas, você conhece os problemas. Olha, não é fugindo de problema que você resolve, é o contrário. Quanto mais você foge de problema, mais os problemas vão crescer e mais os problemas vão chegar até você e vão te destruir cada vez mais. Então, ó, tem problema, vá para cima. Tem problema, lute contra. Tem problema, busque a Deus e ó, puxe a força de Deus, medite no Senhor e ó, vá para a guerra. Vença problema. Não fique empurrando o problema para amanhã ou depois, porque amanhã ou depois ele vai estar muito mais forte. E é o que Deus está falando. Olha, vocês viram problema, vocês viram dificuldade, vocês viram erro, e vocês, ó, me abandonaram. Deus é o quê? Deus, ele falou, eu sou o ajudador de Israel. Sou eu quem ajuda Israel, sou eu quem crio Israel, sou eu quem fortaleço Israel, sou eu quem firmo Israel, sou eu quem ajuda Israel. Você vai pedir ajuda a quem? A amigo? A, entre aspas, amigo? Que quer sua queda, quer sua destruição? Ou você acha que Satanás vai chegar para você como inimigo? Nunca! Satanás vai chegar para você, ó, eu sou seu amigo, eu quero o melhor para você, eu quero fazer o melhor para você. Mas dentro dele ele quer matar, roubar e destruir. Então presta atenção nisso. Independente do problema, você vai buscar a Deus o máximo que você puder. E você vai fazer sua parte. Porque o que você tem para fazer, nem Deus vai fazer.
O que você tem para fazer, nem o Criador do céu, da terra e tudo que há vai fazer. A sua parte você é obrigado a fazer. Agora, você fez sua parte, você buscou a Deus, você fez sua parte, olha, relaxa, descansa, viva o Shabat do Senhor na sua vida, para a glória do Senhor. Porque esse problema já está resolvido. E vamos continuar. Você não acabou de me chamar. Meu pai, amigo da minha juventude, ficarás irado para sempre? Teu ressentimento permanecerá até o fim? É assim que você fala, mas faz todo o mal que pode. E aí você vê, de um lado você está falando, olha, meu pai, meu Senhor, meu Deus, você vai ficar irado para sempre? O Senhor vai ficar irado comigo para sempre? Mas ao invés de você mudar seus caminhos, ao invés de você mudar a sua vida, ao invés de você mudar a sua existência, o que você está fazendo, onde você está colocando o seu tempo, a sua energia, não. Você faz todo tipo de mal. Por isso que eu digo para você, busque a Deus e Ele vai te mostrar onde é que você deve andar. A infidelidade de Israel. Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse, você viu o que fez Israel a infiel? E aí você vê, olha como Deus se refere a Israel, a infiel. Olha como Deus se levanta para Israel, a infiel. Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda árvore verdejante para prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. Você vê, ela se prostituiu, fez o que tinha de vontade e desejo. Achei que ia voltar, mas não voltou. E a sua irmã traidora, Judá, você vê, Israel e Judá. Olha, presta atenção, Judá aqui era onde tinha o templo do Senhor. Judá aqui é a linhagem de Davi. Judá aqui é a descendência de Davi. Judá aqui tinha a tribo de Judá, que cuidava ali, né, do palácio, onde o rei da glória ele estava, ele ia sentar, ele vai sentar como rei e senhor na Nova Jerusalém, mas já o palácio, né, existia, e o templo de Deus. Por isso que a tribo de Judá é uma tribo que estava totalmente alicerçada com a tribo de Levi. Os levitas, no caso, eram sacerdotes. E a tribo de Judá era o que cuidava do palácio, que cuidava do templo, que cuidava do palácio e, por sua vez, também do templo. Então, assim, Judá deveria ser um exemplo. As outras tribos, nem tanto. Mas a tribo de Judá, não. Porque Deus escolheu a tribo de Judá para na tribo de Judá ele colocar o templo. Para na tribo de Judá nascer o descendente, o Messias. Para a tribo de Judá cuidar do templo de Deus. Então, presta atenção. Olha que coisa terrível. Olha, e a sua irmã traidora Judá viu essas coisas. E você vê, Judá viu a impureza das outras tribos, das outras 10 tribos. Viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel, e aí você vê, Deus deixa claro em falar Israel. O que é Israel aqui nesse contexto? Israel aqui são as 10 tribos. E viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio. E aí você vê, olha, Deus se distanciou das 10 tribos de Israel. Por quê? Porque o povo nessa época, o povo tinha vários altares. Em toda a rua tinha altar. Em todo monte tinha altar. Em toda árvore tinha altar. Altar a Deus? Que a Deus? Altar a qualquer coisa. E viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio. E a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, olha como Deus ele está irado com Israel e com Judá, mas principalmente com Judá. Por quê? Porque em Judá tem o templo de Deus. O templo do Senhor estava aí. E entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu. Misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Sem temor algum. E aí você vê, Judá deveria ser exemplo.
E ó, Judá estava no meio do carnaval. Judá estava no meio da Babilônia. Estava vivendo a Babilônia. Sem temor algum. E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e de madeira. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. E aí você vê, por que Deus está falando sim com fingimento? Porque Judá manteve ali o templo. O templo ele só foi destruído, passou o tempo da Síria, passou o cerco da Síria, mas o templo ele só foi destruído lá depois, pela Babilônia. Então, o templo, que nesse templo é o templo de Salomão, nesse tempo do templo de Salomão, Israel ainda buscava. Israel ainda buscava. Nesse tempo do templo, ainda em Judá, Israel ainda buscava a Deus. Israel ainda buscava o Senhor, Israel ainda tinha ali o culto a Deus, mas ao com fingimento. Oferecia o sacrifício de qualquer jeito. Tanto que Deus fala, o sacrifício que vocês me ofereciam era o resto do resto. As ofertas que vocês me davam era o pior que vocês tinham. As festas que vocês faziam festas para, na realidade, vocês se prostituírem. Ou seja, estava ali no templo de Deus, mas não seguia a minha lei. Estava totalmente pior. Durante o dia vocês diziam que serviam a mim, mas à noite vocês estavam servindo todos os outros deuses. Versículo 11. O Senhor me disse, Israel, a infiel, é melhor do que Judá, a traidora. E aí você vê, por que Israel, a infiel, é melhor do que Judá, a traidora? Porque em Israel não havia templo. Ou seja, nas 10 tribos não havia o templo. O templo estava dentro da tribo de Judá. Por isso que eu digo para você, quanto mais sabedoria de Deus o Senhor nos dá, mais nós precisamos estar alinhados a Ele. Por quê? Porque nós temos a presença dEle. A lei dEle é sabedoria. E a sabedoria dEle, quanto mais nós temos que estar alinhados com Ele. Mais nós temos que buscar Ele, mais nós temos que estar corretos perante Ele. Ah, mas o mundo inteiro faz isso. Errado é? Então não serve para mim. Ah, mas o mundo inteiro fala isso. Errado é? Então não serve para mim. Ah, mas o mundo inteiro é assim, assado. Peraí, isso é certo ou errado? É errado, então acabou. Eu tô nem aí pro que o mundo diz que é certo e errado. O que o mundo diz que é certo e errado para mim não faz diferença. O que Deus diz que é certo e errado, isso sim é o que vale. E ó, o Senhor me disse, Israel é infiel, é melhor do que Judá, a traidora. Vá e proclame essa mensagem para os lados do norte. Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. Não mais franzirei a testa cheia de ira contra você. E aí você vê, vá a infiel Israel. Não mais franzirei a testa contra você, cheio de ira contra você, pois eu sou fiel. Ó, deixa eu te falar, Israel, você é infiel, né? Eu sou fiel. Acabou. Israel é infiel. Mas ó, eu sou fiel. Acabou. Isso aqui é Deus deixando claro, ó, não é pela sua capacidade que você vai se salvar, mas é pela minha capacidade, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre, mas reconheça o seu pecado. Opa! Mas o quê? Mais o quê? Mas reconheça o seu pecado, mas confesse o seu pecado, mas fale o seu pecado, mas diga que você pecou. Olha, eu vou te passar aqui, para honra e glória do Senhor, a sabedoria a respeito do pecado. Não existe pecado suficiente para fazer com que Deus te ame menos, ou fazer com que Deus te ame mais. Isso não existe. Todo pecado é pecado. Para Deus é igual. Mas eu vou te contar uma coisa. Conte para Deus os seus pecados. Fale para Deus os seus pecados. Porque se você falar, você vai alcançar arrependimento. E se você alcançar arrependimento, Deus vai te perdoar. Agora, se você não reconhecer, se você não confessar, se você não falar, acredite, todo mal vai chegar na sua vida. E ó,
Mas reconheça o seu pecado, confesse o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos, debaixo de toda árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês um de cada cidade e 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. E aí você vê, ó, eu sei que vocês estão ao redor de todas as terras. Eu sei que vocês estão ao redor ali de todos os povos. Inclusive foi o que aconteceu quando a Síria chegou. Quando a Síria chegou, os povos, ó, se dispersaram. Mas é Deus que vai fazer os povos voltarem para Sião. É Deus que vai fazer os povos voltarem ali para a terra. Então eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Ou seja, quando vocês crescerem, quando vocês estiverem na bênção, vocês não vão mais se lembrar da aliança do Senhor. Vocês vão se perder. Não sentirão sua falta, nem se fará outra arca. Naquela época chamarão Jerusalém o trono do Senhor. Olha, naquele tempo, quando esse tempo chegar, vocês vão se lembrar de Deus. Quando chegar esse tempo, vocês vão chamar Jerusalém o trono do Senhor. Israel vai estar reunida de novo. As 10 tribos e Judá e Levi vai estar junto de novo. Jerusalém será o trono do Senhor. Não mais vocês me abandonarão quando vocês estiverem na bênção, mas vocês estarão comigo. Vocês continuarão comigo. E todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Ou seja, Jerusalém vai voltar. Jerusalém hoje está dividida. Israel hoje está dividida. Judá e Levi, um grupo, e as 10 tribos estão largadas, estão abandonadas. Mas vai voltar a ser uma coisa só. E isso aqui justamente é uma profecia da nova e eterna aliança, onde todos os povos se estarão na mesma mesa que Abraão, Isaac e Jacó. Não mais viverão segundo a obstinação de seus corações para fazer o mal. Naqueles dias, a comunidade de Judá caminhará com a comunidade de Israel. Olha aqui, naquele dia, as duas comunidades serão uma só, Judá e Israel. E nós faremos parte disso. E juntas voltarão do norte para a terra que dei como herança aos seus antepassados. Voltarão do norte. Isso aqui é justamente Deus falando, o exílio vai vir. O exílio vai chegar. Por quê? Porque no norte está a Babilônia. E vocês voltarão do norte. Tanto que do exílio para frente não há mais tribos. Hoje, atualmente, 2026, não existe tribo de Israel. Acabou. Mas tem os Conhem, tem os que teoricamente são da tribo de Levi. Dá para fazer um certo mapeamento genético com os apogrupos para poder chegar até eles. Mas a questão ainda assim, não é algo 100% preciso. Não tem como ter certeza 100% precisa. E as outras 12 tribos e as outras 11 tribos não tem nem como chegar mais. Da Babilônia para cá, não existe mais tribo. Acabou. Não há mais as 12 tribos de Israel. Todas as tribos foram unificadas em um só povo, em Israel. E justamente isso aconteceu para cumprir a profecia do Senhor. Aqui, E juntas voltarão do norte para a terra que dei como herança aos seus antepassados. E aí você vê, Israel e Judá caminharão juntas. Tudo isso aqui é cumprimento. Por isso que hoje não conseguimos mais ver as 12 tribos de Israel. Mas tem uma tribo que talvez dá para achar. Não dá. É impossível. E vamos continuar. Versículo 19. Eu mesmo disse. E só abrindo um parênteses sobre essa questão das tribos. Não dá para achar. Dá para fazer um certo mapeamento. Dá para fazer uma certa conexão e saber, se aquelas pessoas vieram ali, os seus antecessores vieram ali do Oriente Médio, vieram da Europa. Ou determinadas partes ali. Mas não tem como saber. O que dá para entender, o que dá para chegar perto são os samaritanos. Quem são os samaritanos? Exatamente. Dá para chegar aos samaritanos, mas
quais as tribos, não dá. Mas vamos seguir, porque isso é um assunto para outro tempo, para a glória do Senhor. E vamos lá. Versículo 19. Eu mesmo disse, com que alegria eu a traria, com que alegria eu a trataria como se tratam filhos, e lhe daria uma terra aprazível, a mais bela herança entre as nações. Pensei que você me chamaria de pai, e que não deixaria de seguir-me. Meu Deus. Pensei que você me chamaria de pai. E que não me deixaria de seguir-me. Por quê? Eu dei uma terra excelente. Eu dei a melhor terra para você. Eu fiz o melhor do melhor do melhor para você. Eu tirei você da escravidão, tirei você do pecado, tirei você ali do deserto. E achei que você me chamaria como pai. E não deixaria de seguir-me. Mas como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo. Ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Misericórdia. Ouve-se um choro no campo, o pranto de súplica dos israelitas, porque perverteram seus caminhos e esqueceram o Senhor, seu Deus. Olha, o povo está chorando. Por quê? Mas porque o próprio povo escolheu outros deuses. Versículo 22. Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Voltem, eu vou os curar. Sim, o povo responde, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. E aí você vê, aqueles que ouviram a mensagem, voltaram. De fato, a agitação idólatra nas colinas e o murmúrio nos montes é um engano. No Senhor, nosso Deus, está a salvação de Israel. Você vê, nossa salvação está no Senhor, no Rei, no Criador, no céu da terra, no Criador. Nossa salvação está no Criador dos céus, da terra e tudo que há. Nossa salvação está no Senhor. Nossa salvação não tem qualquer coisa, mas está em Deus. Acabou. Desde a nossa juventude, Baal, o Deus da vergonha, tem consumido o fruto do trabalho dos nossos antepassados. As ovelhas, os bois, os seus filhos e filhas. Seja a vergonha a nossa cama e a desonra o nosso cobertor. Pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, tanto nós como os nossos antepassados, desde a nossa juventude até o dia de hoje. E não temos obedecido ao Senhor, o nosso Deus. E aí você vê que coisa bela. Aqui o povo começou o quê? A confessar seus pecados. Aqui o povo começou a confessar a sua falha. Aqui o povo começou a confessar o seu erro. Olha, desde lá de trás, até o dia de hoje. E não temos obedecido ao Senhor, nosso Deus. Aqui o povo já estava começando a confessar seus erros, seus pecados. E Deus se alegra quando você confessa seus erros, quando você confessa seu pecado. Por quê? Porque isso faz com que com que nós venhamos a ter consciência do pecado e pedir perdão a Deus. E de fato sermos mudados. Para a honra e glória do Senhor, eu sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus. Eu sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. Escreve aqui a palavra dia. D-I-A. Para eu saber chegou até o fim. Escreve aqui a palavra dia. Para eu saber chegou até o fim. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. E se inscreve aqui para amanhã, dia 219, estarmos juntos aqui para a honra e glória do Senhor, em nome de Cristo Jesus. É isso. Mais uma vez eu sou feliz e grato a Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Amém.